E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora lá para mais um vídeo aqui do canal? Se você ainda não me conhece, eu sou o Sérgio, sou o tarólogo, oraculista e o dono aqui do canal. Os vídeos aqui são de segundas, quartas e sextas-feiras, então se você não é inscrito, já se inscreve e assina o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Os vídeos aqui eles são intuitivos, atemporais e coletivos. Isso quer dizer que ele é intuitivo, então a gente não traz um tema específico para a mesa, a gente deixa a espiritualidade falar, vai abrindo as cartas, deixando a espiritualidade falar conforme o vídeo vai rolando. Ele é atemporal, então isso quer dizer que no momento que essa mensagem chega para você, é porque a sua energia reverbera com a mensagem que vai ser falada aqui. Ah, Sérgio, mas eu tô assistindo esse vídeo e ele não tá fazendo muito sentido para mim. Então presta atenção, porque ou ele fala sobre algo que já passou na sua vida, ou ele tá te alertando sobre algo que pode vir a acontecer. Então, se não estiver fazendo sentido nesse momento, salva o vídeo, porque em algum momento você vai lembrar dele e vai falar, o Sérgio já falou sobre isso. Então deixa o vídeo salvo para assistir depois. E ele é coletivo, isso quer dizer que a gente está pegando energia de um monte de pessoas aqui no vídeo, então absorve aquilo que faz sentido para você. O que não fizer, você manda para o universo, que ele se encarrega de trazer a pessoa que precisa receber a mensagem, beleza? Recados dados, bora lá para a leitura. Vamos iniciar aqui a leitura de hoje com o tarô mitológico. Vamos fazer aquele esqueminha de tirar uma mensagem, tirar uma carta para falar sobre uma energia específica, que vai ser a energia que vai falar um pouquinho sobre o nosso jogo de hoje. A gente tem aqui a carta do enforcado. Essa carta ela traz uma energia de pessoas que estão abrindo mão de si para cuidar dos outros de alguma forma. Aqui a gente está falando de pessoas que estão mais preocupadas ou mais engajadas em ver o bem-estar das pessoas ao seu redor do que o seu próprio bem-estar. A gente está falando de um sacrifício. É como se você sacrificasse as suas vontades, é como se você sacrificasse os seus desejos, os seus planos, a favor de engajar o dos outros. Então, por exemplo, aquela esposa que deixa de trabalhar para cuidar dos filhos para que o esposo trabalhe na rua. Essa carta é tipo essa energia. É a esposa que abriu mão de trabalhar de algo que gosta para poder o marido fazer essa parte. Então é nessa energia que vem aqui a carta do enforcado, beleza? Agora a gente vai tirar aqui as cartinhas com o baralho cigano para a gente entender as mensagens que a espiritualidade tem para a gente diante desse assunto específico que a carta do enforcado nos trouxe. E agora é o cachorro. Quando não é moto, é cachorro, gente. Aqui é moto, cachorro, avião é que o avião o microfone não pega. Mas cachorro, moto. E gente falando embaixo aqui da janela. Isso aparece de vez em nunca. De vez em sempre. Oh, de vez em sempre. Vamos lá, então, iniciando aqui, tirando 3 cartinhas do baralho cigano para a gente entender a primeira mensagem que a espiritualidade traz. A carta da mulher. A carta do trevo. E a carta do cachorro. Ó, a carta da mulher, a carta do trevo e a carta do cachorro. Aqui a gente está falando sobre pessoas que algumas pessoas que estão aí na live são genuinamente felizes em cuidar. Então aqui a gente está falando assim, ó, algumas pessoas aí da live, várias pessoas do vídeo, perdão, são pessoas que gostam de cuidar. Então aqui tem uma energia a energia feminina, que é a energia de cuidar, é a energia de desenvolver. Quando eu falo de energia aqui no meu canal, gente, eu falo muito assim, a energia masculina é aquela energia que prospera, aquela energia que caça a comida, é a energia que vai atrás de caçar, de trazer o sustento da família. E a energia feminina, a gente está falando de uma energia mais emocional, que é aquela energia de, ele me trouxe aqui um coelho e eu tenho que alimentar 20 pessoas. Como que eu vou fazer para que um coelho dê para 20 pessoas? E aí é essa energia da mulher, que é aquela energia da inteligência, de entender. O homem provê, a energia masculina é aquela energia mais racional, de prover, de ir atrás, de fazer, de planejar. E a energia feminina é a energia de executar. Aqui a gente está falando de felicidade na carta do cachorro, e a carta do trevo fala, para mim, me traz essa energia do cuidado. Não sei, não consigo explicar exatamente porquê, mas me traz essa energia do cuidado. Então essas 3 cartas juntas vem falando sobre pessoas que gostam de servir, que gostam de cuidar. E a moto aí de novo, tá vendo, gente?
Mas se eu for pensar na moto, eu não gravo nunca para vocês. Então aqui a gente está falando de pessoas que têm uma energia genuína de alguém que gosta de cuidar, de alguém que gosta mesmo são pessoas mais emocionais, vamos dizer assim. Quando eu digo pessoas mais emocionais, é que usam mais o seu lado emocional e um pouco menos o lado racional. Isso é bom? Às vezes sim, às vezes não, depende da situação. O melhor é sempre a gente ter um equilíbrio entre racional e emocional. Nesse caso, nós estamos falando de pessoas que têm mais a energia feminina, do cuidado, de ser mais emocionado na situação. Aqui ó, saiu agora o cavaleiro, o buquê de flor e a carta da árvore. Aqui a gente está falando sobre uma energia, a gente está sim falando sobre uma energia de pessoas que. hum, Até agora saiu energia de pessoas que, apesar do vídeo tá falando, apesar do enforcado tá falando de pessoas que se sacrificam de alguma forma, por enquanto a gente está trazendo cartas e energias de pessoas. Primeiro aqui saiu, como eu disse, a pessoa que gosta porque tem essa energia feminina mais aflorada, e aqui a gente está falando de pessoas que se sacrificam porque entendem que é uma questão de construção, de família. Então, aqui a gente, nessa segunda mensagem, vem muito uma energia de família. Ah, eu faço isso por conta da minha família, a favor da minha família, ou a favor de algo maior. Então, eu me sacrifico no trabalho por conta de planos, eu me sacrifico na minha relação amorosa por conta daquilo que eu construí. Então, tem aqui, ó, pessoas que querem construir, pessoas que têm um pouco de pessoas que não sabem lidar tão bem assim com as. Eu não sei se a palavra certa seria perda, mas é a palavra que vem na minha cabeça agora para falar para vocês. Então, aqui nessa segunda mensagem, por enquanto, nas duas mensagens especificamente, eu vejo muito assim: pessoas que arrumam desculpa e que tentam justificar os sacrifícios. Ah, então eu me sacrifico porque eu gosto de cuidar, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de cuidar. Aí depois vem, eu me sacrifico porque eu quero criar raízes, porque eu tenho medo de perder. Então, aqui a gente já começa a ver um resquício de um porquê, tá? Aqui tava muito assim, eu faço porque eu gosto, porque eu tenho essa energia. Aqui a gente já consegue enxergar um resquício de assim, eu tenho um pouco de medo de perder. A carta da árvore me traz muito essa energia. Eu tenho medo de perder. Eu tenho que criar raiz, eu tenho que fincar aqui e aqui permanecer. Porque se eu for tirada daqui, eu morro. Sabe? Tipo assim, como uma árvore que se for tirada a raiz da terra, ela morre. É mais ou menos essa energia que eu vejo aqui. Você não fazendo movimentações atrás daquilo que te faz bem, você sacrificando a sua felicidade em nome de não perder, em nome de não querer perder aquilo que você entende que te define, sabe? Nossa, é pesado isso, né? É pesado isso. Uma vez a minha terapeuta me fez uma pergunta e eu faço a mesma pergunta para vocês. Quem é você se você perder isso aqui que você tem tanto medo de perder? Quem é você se você perder o seu emprego? Quem é você se você perder o seu relacionamento? Quem é você se você perder. Você entendeu? Quem é você? Porque aqui me parece muito. Essa carta aqui tá muito pesada, gente, real. É uma mensagem muito pesada do tipo assim: eu abro mão de mim porque eu não sei quem eu sou. Eu abro mão de mim porque isso me define. Esse relacionamento me define, esse trabalho me define. Se eu não tiver isso, eu me perco. Se eu não tiver isso, eu tô perdido. E aí, automaticamente, para eu não me perder, eu acabo permanecendo nesses lugares, nessas relações, e acabo drenando a minha energia e me sacrificando por elas. Por enquanto, são essas as mensagens que a gente tem por aqui. Vamos ver o que a espiritualidade tem a mais para falar pra gente. A torre, os caminhos e a morte. O caixão, no caso, né? A torre, os caminhos e o caixão. Aqui a espiritualidade vem dizendo assim para você, ó, você precisa parar.
Você precisa parar de se sacrificar, você precisa parar para refletir, para pensar, eh, e fazer uma escolha. Vai vir aí, se vocês não fizerem por vocês mesmo, a torre sugere um momento onde a espiritualidade vai falar assim, ó, já que você não tá fazendo as movimentações necessárias, a gente vai meio que te empurrar. Sabe aquele negócio do tipo assim, se não for no amor, vai na dor? É basicamente isso que eu vejo aqui. Se você, no amor, não aprender que você não tem que se sacrificar pelos outros, que você não tem, antes de ter medo de perder o outro, você tem que ter medo de se perder. Porque quando você se sacrifica, você está se perdendo, você não está se respeitando. E essa é a mensagem que você está passando para o outro. Essa é a mensagem que você está passando para outra pessoa. Ela vê você se sacrificando, ela vê você abrindo mão de tudo, então ela entende que você está aqui para isso. E aí essa é a mensagem que você estava passando para o seu emprego, para o seu marido, para a sua esposa, enfim, seja qual for o seu medo de perder. Seja qual for a coisa ou a pessoa que você tem medo de perder. Essa é a mensagem que você está passando, que você vai sempre se sacrificar. E aí, isso tende a acontecer. Muito provavelmente, as pessoas que estão aqui nesse vídeo hoje são pessoas que é uma questão recorrente. Você não é a primeira vez que você se sacrifica por algo para alguém. Você sempre se sacrifica. E aí a carta da torre vem trazendo justamente essa energia. Se você não fizer por bem, a espiritualidade vai trazer situações na sua vida que você vai ser meio que obrigado ou obrigada a reavaliar isso, tá? Então, ó, a espiritualidade vai trazer situações na sua vida que você vai ser obrigado a reavaliar isso e fazer algumas mudanças. A carta do caixão aqui não fala da morte, morte do corpo, fala na morte no sentido de renascimento. Você, como você é hoje, tem que morrer para uma nova versão de você nascer. Tá? É isso que essa carta do caixão traz. Então, é um momento de. Esse momento hoje na sua vida é um momento que é um divisor de águas. Olha aqui, ó, o caminho tem dois caminhos para você seguir, né? Ou você fica nesse mesmo caminho e aí você nunca vai ter a felicidade verdadeira, você vai estar sempre se enganando, falando para você que você é feliz, quando na realidade você não é, porque você tem o medo da perda, você vive no medo, você não vive na felicidade, no amor. Ou você segue por esse caminho e continua, né? Plantando e colhendo as mesmas coisas que você já vem plantando e colhendo na sua vida desde sempre, ou então você muda. Ou então você muda esse caminho, que é o que a carta do caixão fala, você muda esse caminho para poder trazer para sua vida uma nova energia e novas possibilidades. Vamos tirar aqui as últimas 3 cartinhas. Ó, a cegonha, a carta e a estrela. Então aqui a gente está falando de sucesso. A gente está falando de sucesso, mas esse sucesso vai vir no momento em que você renascer. Aqui eu vejo a cegonha como quem traz o bebê. Então por isso que eu falo sobre renascimento aqui. Porque eu vejo a cegonha como o bichinho que traz o bebezinho. Então aqui eu vejo você nascendo para uma nova vida, isso mais comprometida com você, você firmando compromisso consigo, porque aqui eu vejo um contrato. Então eu vejo aqui sobre. E a carta da estrela também me traz uma energia de espiritualidade. É como se você, no momento em que você escolher a mudança, você vai se conectar mais com a sua espiritualidade, com a sua essência, com quem você é. Eu costumo dizer, e eu não sei se todo mundo que está aí do outro lado acredita nisso que eu vou dizer agora, mas eu acredito e eu costumo dizer isso para as pessoas que antes da gente nascer, a gente meio que assina um contrato com a espiritualidade das coisas que a gente precisa passar, aprender, viver. Então, até é uma questão muito grande para mim, porque às vezes eu fico pensando assim, temos livre-arbítrio? Porque se eu assumir um compromisso com a espiritualidade antes e a minha vida vai me levar para cumprir esses compromissos, será que eu tenho livre-arbítrio? Ou será que, né? Então, aí fica um assunto para outros momentos, é uma reflexão que eu tenho muito. Essas reflexões normalmente, totalmente aleatório que eu vou dizer agora, mas essas reflexões normalmente eu levo muito para minha página do Instagram. Então, se você quiser me siga por lá, que você vai ver um pouquinho mais desses conteúdos reflexivos. Aqui eu foco mais nas leituras mesmo. Mas aqui vem muito essa mensagem. Você assinou um contrato antes com a espiritualidade. Quando você parar de tentar agradar os outros, quando você parar de se sacrificar pela felicidade dos outros, você vai se conectar com uma versão sua que você até então não conhece,
Você conhece porque já faz parte de você em outras vidas, mas que nessa vida você não conhece exatamente essa versão, mas que é o que está meio que nesse contrato seu com a espiritualidade, para que você consiga trilhar o caminho que você tem que trilhar. Eu vejo muito propósito nessa mesa, tá, gente? Essa mesa como um todo eu vejo muito propósito. Então é como se o compromisso que você fez com a espiritualidade nessa encarnação é trabalhar a sua autoestima, é trabalhar o seu amor próprio, é trabalhar essa questão de se priorizar, tá? Porque a gente está falando aqui de pessoas que não se priorizam e que isso machuca, mesmo que as pessoas se enganem, isso machuca. A pessoa que está aqui assistindo, ela pode fazer de tudo pelos outros, mas isso machuca, porque ela faz, e normalmente quando a gente faz para os outros, porque a gente está fazendo sem querer, a gente acaba, normalmente quando a gente faz as coisas para as outras pessoas, sem estar fazendo por querer, eu estou me sacrificando, eu vou esperar algo em troca da outra pessoa. É inconsciente e é assim, é 200% de todo mundo que faz isso. Então, quando você faz alguma coisa que você não faz porque você quer de verdade, você vai esperar algo da outra pessoa. Então, por exemplo, eu hoje não quero ir no shopping, mas o meu esposo quer, então eu vou pro shopping porque ele quer. Amanhã, quando eu quiser ir no shopping e ele não, eu vou esperar que ele queira ir. Porque se eu me sacrifiquei, eu espero que ele se sacrifica. É essa energia que tem aqui. De pessoas que falam para si mesmo que, nossa, eu faço isso porque eu gosto de servir, eu gosto de ajudar, eu gosto. Mas na verdade, você está se sacrificando, você sabe disso, e você acaba até cobrando das outras pessoas que elas se sacrifiquem também, porque é uma forma meio que de agradecimento. Se eu faço por você, você tem que fazer por mim. Só que nem sempre as pessoas fazem, e aí é onde te pega, né? Aí é onde te pega que eu sei. Quando as pessoas não fazem, e aí você fala, putz, mas eu fiz e a pessoa não fez. E aí você começa a achar que a pessoa não gosta, que a pessoa não ama, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, quando na realidade é você que está fazendo coisas que você não quer para ajudar, para poder. Você que está se sacrificando por uma outra pessoa que não faz os mesmos sacrifícios que você. Isso quer dizer que a outra pessoa seja bacana? Não. Isso quer dizer que a outra pessoa seja ruim? Também não. Isso fala sobre você, não fala sobre o outro. E o que fala sobre você é que você está se sacrificando sem querer, porque se fosse de verdade, se fosse genuinamente feliz de fazer as coisas, você não ficava chateado quando o outro não faz por você, ou você não ficava chateado quando você não tem o reconhecimento do outro. Quando você fica chateado por não ter o reconhecimento, ou você acha que a pessoa não é grata porque não faz o mesmo por você, é porque você está se sacrificando, isso está te machucando, mas você não olha para esse machucado, para essa ferida. E é isso que essa mensagem está dizendo. É com essas pessoas que a espiritualidade de hoje conversa. E faz parte do seu propósito, faz parte do seu crescimento espiritual e do seu crescimento pessoal, faz parte dessa encarnação, daquilo que você já fez de contrato nessa encarnação de melhoria com você mesmo, olhar para essa questão de sacrifício, de querer agradar os outros, de se sacrificar para os outros estarem felizes, de se colocar em lugares que você não cabe, só para poder caber no mundo do outro. Essa é a mensagem que tem da espiritualidade aqui para vocês hoje, tá, gente? Agora a gente vai tirar aqui duas cartinhas. A gente vai tirar aqui três cartinhas, desculpa. Diante de tudo isso que a espiritualidade falou, se você fizer as movimentações que a espiritualidade aqui trouxe, movimentações sobre amor próprio, sobre não se sacrificar pelo outro, sobre avaliar suas ações, sobre cuidar das suas emoções. Então, se você fizer todas essas movimentações, quais são as possibilidades que a espiritualidade traz para o seu futuro? O eremita, os namorados e a temperança. Libertação, tá? A possibilidade de futuro é libertação. É você se libertando de comportamentos já passados, ultrapassados e repetitivos e fazendo a escolha de seguir para coisas novas. Que coisas novas são essas? A libertação daquilo que te prende. Então, quando você escolher avaliar seus comportamentos e mudar os seus comportamentos que são repetitivos. Sérgio, mas quais comportamentos? Pare e avalia o que você faz, o que você fez desde sempre para as pessoas. Então, eu sou a pessoa que sempre diz sim, eu nunca falo não. Então, é um comportamento que você tem que avaliar.
E você vai perceber que quando você começar a falar não para as pessoas que antes você só falava sim, muito provavelmente muitas delas vão embora. Talvez por isso que você não fale, né? Lembra do medo da perda? Muitas pessoas, quando você começa a falar não para elas, elas começam a ir embora da nossa vida, da sua vida, porque você não tem mais serventia para essas pessoas. E é triste dizer, mas a vida da gente é feita de interesse. Todas as nossas relações, elas são pautadas em interesse. E aí eu não estou aqui, isso não é um julgamento. A nossa sociedade ensina isso o tempo todo, meritocracias e etc, e etc. Nossa sociedade ensina para a gente desde pequeno sobre competição, sobre interesses, sobre a questão do dinheiro. Então, se eu quero ter mais dinheiro, eu preciso ter, né, ter uma relação de interesse, enfim. Vocês vão conseguir avaliar melhor do que eu, porque aqui a gente está falando de uma mensagem que é na vida de vocês, mas vocês precisam avaliar, parar, refletir sobre comportamentos que são repetitivos e que são tóxicos na vida de vocês, para que vocês consigam escolher e entender o caminho da mudança. Porque aqui a carta, sem arrependimento, tá, gente? Aqui a carta dos namorados fala muito assim para você, ó, não se arrependa daquilo que já foi. Aquilo que foi é aprendizado. Você não tinha como ser diferente porque você não tinha consciência disso. A partir do momento que você ganha consciência, aí você tem a possibilidade de mudar essa realidade e de se libertar dessa dependência, dessa energia de medo de perda. Beleza? É isso, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem de hoje, que de alguma forma ela ajude vocês no caminho e na trajetória de vocês. Vocês sabem que o meu propósito é esse. Então, se uma pessoa daí for tocada por esse vídeo, eu já fico muito feliz. Mas é claro que eu quero que essa mensagem chegue para mais pessoas. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, porque todo esse engajamento é muito importante para o canal crescer e as mensagens atingirem mais pessoas, tá bom? Beijos, fiquem com Deus até o próximo vídeo e tchau, tchau.